Bem, hoje então a gente continua a nossa série sobre foco e eu vou compartilhar com vocês hoje Lucas capítulo 14 e a gente vai ler do versículo 15 ao 24. Lucas 14 do versículo 15 ao versículo 24. Lembrando que na semana passada a gente começou essa nova série de mensagens falando sobre foco, porque muitas vezes a gente vê as coisas, a gente enxerga, porém a gente precisa de foco, porque aquilo que a gente enxerga é meio borrado, é meio obscuro, não é claro. Então a gente precisa de uma ajuda, de óculos, de lentes de contato, para que então a gente possa ver claramente. Então, o que a gente está querendo é entender melhor sobre a missão que Deus tem para nós. Qual que é o objetivo da igreja? E nesse desafio de entender a missão da igreja, a gente está buscando entender o coração de Deus. Porque é na missão da igreja que a gente entende o que Deus tem no coração. Porque Deus dá para nós, Deus nos chama para fazer algo, Deus coloca para nós um objetivo, aquilo que está no coração dele, não é aquilo que está somente na mente dele, não é apenas aquilo que está numa lista que Deus tem como importante, mas é aquilo que está no coração de Deus. Lucas 14, versículo 15 até o versículo 24. Mas antes, vamos orar mais uma vez, pedindo a oração de Deus, antes da gente ler a palavra? Vamos orar? Pai amado, abençoa agora a leitura e a proclamação da Tua palavra, que as meditações dos nossos corações e as palavras que saem dos meus lábios, ó Deus, sejam agradáveis a Ti somente, nossa rocha, nosso Redentor. Abençoa, Deus, os nossos irmãos que não estão conosco hoje, que eles também sejam abençoados, aqueles que estão em viagem, ó Deus, os protege e afasta de todo mal. É o que nós pedimos agora, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lucas 14, do versículo 15 ao 24. Olha o que a palavra de Deus tem para nós hoje. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Então, como eu disse no começo, o que a gente procura agora entender é a missão de Deus e o coração de Deus. É interessante que aqui nessa parábola, o contexto dessa parábola é que Jesus desafia os religiosos. Jesus desafia aqueles que se consideram espirituais. Se você vê aqui no comecinho do capítulo 14, Jesus entrou numa controvérsia porque Jesus tinha curado um homem no sábado. E os religiosos que estavam ali, eles contestam Jesus, eles contestam a autoridade de Jesus. Como é que você cura no sábado? E aí Jesus, então, ele fala uma parábola sobre as pessoas que buscavam os primeiros lugares.
E aí Jesus fala, não faça isso. Quando alguém der um banquete, quando alguém der uma festa, não busque os primeiros lugares, não pensem que vocês têm o direito a se sentarem nos melhores lugares, nos primeiros lugares, e assim alguém vem e fala, isso aí não é teu lugar, e você tem que se sentar em outro lugar, e assim você seja envergonhado. E aí é nesse contexto onde Jesus quer abrir os olhos espirituais daqueles que se consideram, entre aspas, espirituais, é que Jesus então conta a parábola da grande ceia. É nesse momento que Jesus quer desafiar os religiosos da época, é que Jesus conta essa história da grande ceia, do grande banquete, porque o que Jesus quer é que aqueles religiosos, aqueles que se consideravam espirituais, pudessem enxergar claramente a sua condição espiritual. Porque esse é um problema não apenas daquela época, mas é um problema da nossa época. Porque muitas vezes, e esse é o nosso grande desafio espiritual, que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê fariseu, a gente vê levita, a gente vê doutor da lei, a gente automaticamente coloca essas pessoas de um lado e automaticamente nós nos colocamos de um outro lado. Muitas vezes, quando a gente lê a palavra de Deus, nós não nos enxergamos como os religiosos e espirituais. Nós nos colocamos numa área diferente. E muitas vezes a gente enxerga o fariseu, o religioso, o espiritual, o doutor da lei no outro, mas não enxerga isso em nós. Será que é isso realmente que o nosso coração mostra? Se a gente tivesse a oportunidade de colocar lentes, óculos espirituais e pudesse enxergar claramente a situação espiritual do coração de cada um, inclusive a minha, inclusive a sua, a nossa condição espiritual, será que a gente enxergaria um fariseu, um doutor da lei, ou enxergaria alguém que é realmente seguidor de Jesus Cristo? A nossa parábola começa com um banquete. E hoje então, ao ir falando desse banquete, estudando essa parábola que Jesus conta, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 pontos nessa parábola, e assim a gente entender como enxergar claramente a nossa situação espiritual. A gente vai então enxergar, a gente vai estudar, a gente vai ver 3 pontos nessa parábola, e aí então, entendendo esses 3 pontos, a gente pretende, é a nossa intenção com isso, enxergar melhor como vai o nosso coração. Porque através dessa parábola, como eu disse, a gente pode entender não apenas o coração de Deus, mas também o nosso coração. Lembra que essa parábola é interessante, porque Jesus ele conta essa história, e ele fala de um banquete. Por quê? Porque alguém chegou e falou assim: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Talvez aquela pessoa que fez essa observação, ela julgava que já tinha um lugar garantido no banquete. E talvez seja isso o ponto inicial de Jesus então contar essa história. E aí Jesus conta então a história de um senhor que queria dar uma festa, um banquete. Possivelmente era um banquete onde ele estaria ali reafirmando uma relação de aliança com todos os seus, entre aspas, amigos íntimos. Porque naquela época, você firmava um relacionamento, uma sociedade, uma parceria através de um banquete. Jamais era algo informal. Quando era um banquete, era algo formal. Porque nesse banquete estava se firmando ali uma parceria, uma sociedade. E quem dava o banquete geralmente era a pessoa de posição maior. Então a pessoa que era convidada era uma pessoa sempre de posição menor. E ali eles tinham então firmado uma aliança onde o Senhor, aquele que estava dando o banquete,
ele prometia: eu vou tomar conta de vocês. Vocês são meus parceiros, vocês são meus sócios. Eu vou tomar conta de vocês. E aí, aqueles que participavam desse banquete, eles prometiam o quê? Fidelidade, lealdade. Você promete para nós a sua proteção, você como Senhor, e nós prometemos em contrapartida lealdade, fidelidade. E assim era estabelecida essa aliança, essa relação, essa sociedade, essa parceria. Presta atenção aqui que o Senhor, ele manda um aviso: olha, tal dia eu vou dar um banquete. Então não era algo que foi de uma hora para outra, mas era algo com muita antecedência para que todos se preparassem para esse banquete que era muito importante. Aí entra o nosso primeiro ponto: as desculpas. Era natural que as pessoas se preparassem para esse banquete e participassem desse banquete e selassem ali essa aliança. Mas o primeiro ponto que essa parábola nos mostra é que, ao invés de participarem, aqueles que foram convidados primeiro, ao invés de participarem dessa ceia, desse banquete que foi preparado pelo Senhor, porque olha o que a palavra de Deus fala no versículo 17, tudo já estava preparado. Olha o que acontece no versículo 18. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar hoje nesse texto é as desculpas. Ele diz o seguinte: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. É interessante que quando a gente olha essas desculpas, são 3 áreas que muitas vezes se colocam no nosso relacionamento entre Deus e nós. A primeira desculpa é relacionada a coisas materiais. A segunda é relacionada com a vida profissional. E a terceira, com família. 3 áreas que muitas vezes se colocam entre o nosso relacionamento e Deus. E todas essas, vamos colocar assim, desculpas, são válidas. São válidas. Olha, eu comprei 5 juntas de bois. Eu preciso ver um campo que eu acabei de comprar. Eu acabei de me casar. Não posso ir. São desculpas válidas, porém, elas não podem ser usadas. Porque o dono da festa, o Senhor, tinha enviado esse convite já há muito tempo. E havia a possibilidade da pessoa se preparar. E ainda que essas desculpas fossem todas válidas, comprei um campo, tenho 5 juntas de bois, preciso experimentá-las, acabei de me casar, elas não eram prioridades quando comparadas com o relacionamento que cada um deles tinham com o Senhor do banquete. O que a palavra de Deus nos mostra nessa parábola é que muitas vezes nós usamos coisas como desculpas que na realidade não funcionam como desculpas. São importantes, mas não podem ser colocadas quando nós falamos de um relacionamento de aliança com Deus. Não podem ser colocadas como desculpas num relacionamento onde o Senhor que te chama para participar desse relacionamento é maior do que aquele que é convidado. Ainda que a sua desculpa, ainda que a minha desculpa seja bens materiais, negócios e família. Coisas que são importantes, sim, mas que não servem quando nós falamos de um relacionamento entre nós e Deus.
Outro ponto que essa parábola mostra aqui, o que é interessante, é que apesar da recusa daqueles que foram convidados primeiro, olha aqui, ainda que os convidados, eles se recusaram a ir, o dono da festa, o Senhor, ele não desiste da festa. Ele não desiste da festa. Ele fala para o servo, olha, vai e convida os coxos, os aleijados, os doentes. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, a partir do versículo 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Quantas vezes, quando as coisas dão errado para nós, a gente se desanima e logo vem aquele sentimento de, vou desistir tudo, vou chutar o pau da barraca e não quero mais saber. Quantas vezes a gente se preparou com uma expectativa grande, com uma ansiedade grande, e aí quando a gente chegou a hora de executar, quando chegou a hora de fazer, deu tudo errado, a nossa expectativa se transformou em frustração, e aí de repente veio aquele sentimento de que, vou desistir de tudo. No começo, antes, era aquela expectativa, aquele gás, aquela energia, aquela motivação, e aí depois quando deu tudo errado, vou desistir de tudo, não quero mais saber de nada. Mas o coração do Senhor é diferente. Ainda que as pessoas tivessem decepcionado o Senhor, ainda que as pessoas, os convidados, tivessem desprezado o Senhor e frustrado o seu convite, o Senhor, ele não desiste da festa. Ele não desiste de convidar pessoas. E ele convida, ainda que sejam pobres, aleijados, coxos. E o coração do Senhor, a festa que Ele prepara, é tão grande que tem lugar para mais gente. Quantas vezes a gente fala assim, tá bom, vamos parar por aqui. Mas não, o coração do Senhor é tão grande que eu quero a minha casa cheia. Vai pelos becos, vai pelos atalhos e traga pessoas. E é interessante que quando você entende essa parábola, da maneira que essas pessoas entenderiam naquele contexto, Jesus estava chamando aqueles que eram desprezíveis, porque ser aleijado, ser coxo, era ser impuro. Era uma pessoa que jamais poderia estar no convívio da sociedade, porque se alguém tocasse alguém que era impuro, aquela pessoa se tornaria impuro. E tudo aquilo que aquela pessoa tocasse, ninguém poderia tocar, porque se você tocasse no talher, na cadeira, na mesa, aquela pessoa se tornaria impura também. E aí você não poderia louvar a Deus, você não poderia conviver mais em sociedade. Mas apesar da impureza daquelas pessoas, o Senhor da festa, o coração é tão grande que Ele manda trazer aquelas pessoas, porque o mais importante é que aquelas pessoas estejam ali e que pessoas celebrem um relacionamento com Ele. E a misericórdia dele é tão grande, a mesa do Senhor tem tanto lugar, que existe lugar até para aqueles que vivem nos becos e nos atalhos, aqueles que são marginais, aqueles que são esquecidos, aqueles que ninguém sabe até como nomear. Tragam aqueles que se escondem, os criminosos, aqueles que são fugidos de alguma coisa, aqueles que são escondidos, aqueles que são fugitivos. Traga para minha casa, porque a minha casa deve estar cheia. Esse é o coração do Senhor. Mais um ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa parábola aqui é quem realmente tomou lugar à mesa. Lembra como começou aquela parábola? Que a parábola começa porque alguém chegou e falou assim: é lógico que eu vou sentar na mesa quando Deus celebrar o banquete no reino de Deus. Lógico que eu vou estar ali.
É lógico que eu vou estar ali. Bem-aventurado aquele que se sentar à mesa do Senhor no reino de Deus, porque eu estarei ali. Mas é interessante que através dessa parábola, Jesus mostra quem realmente tomou lugar à mesa. Quem? Os esquecidos. Quem tomou lugar à mesa do Senhor? Os impuros, pobres, aleijados, cegos, coxos. Quem tomou a mesa do Senhor? Aqueles que se julgavam espirituais e religiosos? Não, mas aqueles que nem pensavam estar à mesa, mas aqueles que foram buscados, aqueles que foram trazidos à força, aqueles que viviam marginais, escondidos, fugidos de alguma coisa, e foram trazidos pela graça do Senhor da festa. O que a gente pode aprender com essa parábola? O que a gente pode aprender é que se você é religioso, se você é o espiritual e é aquele que entra em conflito com Jesus, você não entende o que está no coração de Deus, por mais que se explique. É algo totalmente fora da sua realidade, porque você não entende e não consegue enxergar. Por quê? Porque Deus se importa em alcançar pessoas. Porque Deus traz aqueles que são impuros. Por quê? Ir atrás das pessoas e fazer com que elas venham à festa. Por que se sentar à mesa e estar na festa? Aquele que não entende e não sabe dar resposta a essa pergunta, é porque ainda não consegue enxergar. É porque ainda é religioso e se considera espiritual. Porque aquele que se considera espiritual, na realidade é cego, não vê, não consegue enxergar. E porque ele não consegue enxergar aquilo que está no coração de Deus. É por isso então que quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de missão de igreja, de propósito de igreja e de ser igreja, quando a gente fala de igreja e de relacionamento, aquele que é cego espiritualmente, aquele que é religioso, ele não enxerga o porquê. Ele não enxerga o porquê de vir e estar tendo relacionamento, não apenas com irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mas ter relacionamento com Deus. Por que de estar ali? Sempre tem uma desculpa, sempre tem algo mais importante, sempre tem algo que, eu queria, eu sei, mas é porque na realidade, a casca da religiosidade, da falsa espiritualidade, ainda não permite aquela pessoa enxergar. É por isso que as desculpas vêm. É por isso que sempre há algo mais importante. Não é que aquelas coisas sejam realmente importantes, mas é porque a pessoa não enxerga a prioridade que Deus tem na sua vida. Não enxerga a prioridade do Senhor, que é dono da festa. É por isso que as coisas materiais, é por isso que as outras coisas da vida, trabalho, compromissos e até mesmo família entram no caminho, no relacionamento entre a pessoa e Deus. Porque a pessoa ainda não consegue enxergar. E quando você não consegue enxergar, você não consegue entender. E o fato de não entender é porque você ainda não tem olhos para enxergar quem é o Senhor da sua vida. Amados, mas hoje existem pessoas que enxergam. E essas pessoas que enxergam, então, necessitam buscar o coração de Deus. Buscar ter esse coração de Deus, que é um Deus que quer que a sua casa fique cheia, que quer que pessoas venham, ainda que elas sejam impuras, ainda que elas sejam aleijadas, ainda que elas sejam cegas espiritualmente, Deus quer que elas venham. Então hoje, você, que sentiu no seu coração que você
estava vivendo uma religião, achando que você tinha lugar cativo na mesa do Senhor, mas viu que o que você estava vivendo era uma espiritualidade, que as desculpas que você colocava para Deus e diante de Deus, como tudo aquilo que foi apontado nessa parábola. Então hoje é necessário você entender uma coisa, que aquele que toma lugar à mesa do Senhor é um aleijado, é um cego, é um pobre. Então hoje é hora, se você enxergou, se você teve um vislumbre do seu coração hoje, através dos olhos da fé, então você deve clamar, aceitar que a sua condição espiritual é de alguém aleijado espiritualmente, alguém que é cego espiritualmente, alguém que é pobre, que não tem nada a retribuir para o Senhor, e clamar: Senhor, misericórdia, eu preciso da tua graça na minha vida. Se você enxerga que você é impuro e que você está à mesa do Senhor, então peça para que você tenha o mesmo coração generoso que o Senhor da festa tem. Porque muitas vezes, ainda que a gente reconheça que a gente seja pobre e aleijado, e a gente tenha um lugar à mesa ali, quando a gente vê outro chegando, mas por que ele está vindo aqui? Porque até os que estão nos atalhos e nos becos, eles estão tomando lugar à mesa. E muitas vezes a gente perde o coração. A gente se esquece da generosidade e da misericórdia do Senhor. Então peça para que Jesus alimente cada vez mais o seu coração com as coisas que Deus tem no coração dele. Pede para que o seu coração transborde com as mesmas coisas que Jesus tem no coração dele. Que o mesmo amor que Jesus tem, cada um de nós tenhamos pelo próximo. Porque aqueles que tomam lugar à mesa são aleijados, são pobres, são coxos, são cegos, não são melhores do que ninguém. Todos estão ali por causa da graça. Que nós possamos ter sempre olhos de misericórdia e de amor, olhos de graça, quando nós olhamos e enxergamos uns aos outros. Porque esse foi o problema do religioso e do espiritual. Ele se achava melhor, porque ele achava que o lugar dele já estava ali, que o lugar estava cativo, separado, ele tinha um lugar já garantido, e ele se esqueceu que somente aqueles que são aleijados e coxos, eles tomam lugar à mesa, somente aqueles que são trazidos pela graça, não por merecimento. E quando é graça, não tem ninguém melhor do que o outro, não tem ninguém mais do que o outro, é tudo pela graça, e não graça minha, graça sua, graça do Senhor da festa. Então, meus amados, à medida que a gente vai carregando essa missão que Deus nos deu, que nós possamos ver claramente qual é o foco, com olhos espirituais, vendo claramente que o que importa é ter o coração de Jesus e enxergar as coisas da maneira como Jesus enxerga. Vamos orar. Pai amado, que nós tenhamos o coração de Jesus em nós. Não queiramos apenas um coração que segue as coisas de Deus, que busca as coisas de Deus, mas um coração que é cheio do amor de Jesus. Um coração que transborda do amor de Jesus. Então, Pai amado, o que nós pedimos agora, Senhor, é que se existe algum coração aqui que sente falta, que necessita, que precisa desse amor, que esse coração